JB Carvalho é pastor titular e fundador da Comunidade das Nações, igreja com aproximadamente 8.000 membros somente em Brasília, no Distrito Federal. Bacharel em Teologia e pós-graduado em Docência no Ensino Superior, dedica-se à formação de líderes. É casado e pai de 2 filhas. Glória a Deus, vocês dormiram bem? Todo mundo feliz aqui hoje. Você pode tomar seu assento, não tem problemas. Deixe sua Bíblia com você que nós vamos ler alguns textos. Eu sou muito aficionado pelo futuro, eu sou muito empolgado pelo futuro. Eu vivo estudando sobre o futuro. Agora nós estávamos, quando indo para Israel, passamos por Barcelona, a cônsul brasileira lá da igreja, ficamos algum tempo com ela e fomos visitar a igreja Sagrada Família. Eu gosto muito de arquitetura de igreja e quando eu viajo eu gosto de visitar igrejas. E a Sagrada Família é impressionante aquilo que está acontecendo lá. Ela começou a ser construída em 1882 e ela só vai ser terminada em 2030. Gaudí, que foi o arquiteto que começou a obra, foi questionado sobre a demora da construção e ele respondeu: meu cliente não tem pressa. E imagine que ela só terminará em 2030 e daqui para 2030 muitas coisas vão acontecer conosco. Por exemplo, dizem que nós vamos chegar em Marte até 2030. Até 2030, a expectativa de vida geral do planeta será de 90 anos. Daí os engenheiros sociais já se programando para esse tipo de ação, através de medidas na eugenia, na esterilização em massa e outras políticas tipo do filho único da China, tentando impedir esse avanço populacional. Existe toda uma teoria de conspiração em cima disso, eu não vou entrar nessas coisas. Mas imagine que hoje já foi dito que as pessoas que vão viver 120 anos já nasceram. A expectativa de vida para o ano 2045 é de 100 anos. A Bíblia diz que aquele que morrer cedo vai morrer com 100. Morreu tão novo, coitado, morreu com 100. Imagine que agora em Dubai já se liberaram as primeiras autorizações para os drones aéreos, táxis aéreos. Quantos aqui são da época dos Jetsons? Já estão se abrindo aerovias para que pudesse, assim, com várias dimensões, várias altitudes, para que se possa ter esse tipo de carro se movimentando no mundo. O futuro é um futuro glorioso. Existem inimigos, muitos inimigos, mas Deus está no comando e o Cristo está sentado no trono a fim de levar a história ao seu clímax. Eu sou muito empolgado com o futuro. Eu gosto do que diz Ray Bradbury: primeiro eu me lanço do penhasco e na descida eu construo as minhas asas. A sua saúde emocional não está definida pela sua vontade de dormir, mas pela sua vontade de acordar. Às vezes eu fico tão empolgado que eu falo assim: eu tenho que dormir mesmo, eu tenho que acordar logo para poder viver o outro dia, porque o outro dia promete, vai ser melhor. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quantos acreditam no dia perfeito? Eu acredito no dia perfeito, eu estou na expectativa de um dia perfeito, e eu creio que as futuras gerações viverão muito melhor do que nós, nossos filhos serão melhores do que nós construiremos e o nosso teto será o piso deles. Eles alcançarão muito mais porque nós vamos lhe passar o bastão lá na frente. Eles não vão precisar enfrentar e lutar as batalhas que nós já vencemos. E é por isso que você tem que vencer as batalhas, amém ou não? Abra comigo a sua Bíblia no livro de
1 Crônicas capítulo 12, segundo a Nat Geo, ao nascer, você divide já automaticamente seu aniversário com 17 milhões de pessoas que fazem aniversário no mesmo dia que você. No seu corpo vai crescer 950 quilômetros de pelo. Você rirá uma média de 18 vezes por dia, alguns mais, outros menos, alguns nada. E andará o equivalente a 3 voltas ao mundo. Comerá 30 toneladas de comida, alguns mais. Beberá mais de 9 xícaras de café, 9.000 xícaras de café, e terá uma oportunidade de 1 em 10 em ser eletrocutado. Em média, você passará 20 anos da sua vida no trabalho, 20 anos dormindo, alguns mais, 7 meses esperando aquela luzinha vermelha do trânsito abrir. É engraçado que se o sujeito demorar 1 segundo para ir, quando se abre o sinal, você vai ficar apertando a buzina para ver se ele vai mais rápido. As pessoas estão tão com pressa que elas falam assim: Deus, me dá paciência, mas me dá logo. Você já viu o sujeito, você está chegando no elevador, aí você aperta o botão e fica esperando, aí chega um apressadinho e fica apertando o botão, crendo que o fato dele apertar aquele botão, o elevador vai chegar mais rápido. É tipo místico, é mágico, entendeu? 7 meses esperando no trânsito, 12 anos assistindo televisão. Não, eu não assisto televisão mais, é verdade. Mas 19 dias procurando o controle remoto. Após isso, só lhe restará 1/5 da sua vida para ser vivida. Portanto, é preciso começar a viver logo. 1 Crônicas 12, verso 32, todos acharam? Diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época ou dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. A Bíblia diz que Issacar tinha pessoas que eram conscientes acerca dos tempos, dos times, das eras, das épocas. Tempo no hebraico é moed, que significa ciclo, estações, o início e o fim de uma era. Discernir o tempo significa identificar o término de certas estruturas e o começo de novas estações. Os filhos de Issacar compreendiam os tempos, eles conheciam a urgência da hora. De acordo com o Targum, eles conheciam os períodos do sol e da lua e a intercalação dos meses, as datas das festas solenes. Eles podiam interpretar os sinais dos tempos e, por um dom profético, podiam colocar tudo isso junto para discernir o futuro que Deus estava manifestando. Uma vez que eles viram o que Deus estava fazendo, eles se juntavam a isso e se alinhavam no processo, porque a grande palavra é alinhamento. Aqueles homens em Issacar interpretavam as tendências e curvas da história, antes que outros pudessem vê-las. Veja que se isso não é verdadeiro com os profetas do capitalismo, como Larry Ellison da Oracle, dizer que ele conseguia ver 5 anos adiante as tendências de mercado. Larry Ellison é conhecido pelo seu orgulho, era um sujeito difícil. Gênios às vezes são difíceis. Se perguntava na Oracle, qual é a diferença entre Larry Ellison e Deus? E os executivos maldosamente respondiam: Deus não quer ser Larry Ellison. Tem até uma história de um pastor que foi visitar uma irmã na sua cobertura. A irmã estava doente e ele não avisou que ia visitar a irmã. Então ele chegou na portaria, falou com o porteiro já conhecia e foi subindo direto. Quando saiu na porta, a irmã estava entrando no elevador e tomou um susto e falou: meu Deus! O pastor disse: não, pode me chamar de Carlos.
A tribo de Issacar era uma tribo de guerreiros, estudiosos. Tem gente que tem complexo de divindade. Você conhece alguém assim? Videntes, cuja especialidade era ler tendências, ver o futuro e se alinhar àquilo que viram. Daniel capítulo 12 diz no verso 9, e ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O que os sábios entenderão? Os tempos. É preciso discernir os tempos. Essa foi a grande acusação de Jesus contra os fariseus. A primeira palavra que Deus deu a Israel quando eles saíram do Egito não foram os 10 mandamentos, mas que aquele seria o primeiro mês do ano. Deus estava definindo tempos. Os ciclos em Israel eram definidos pelas festas. A vida de Israel passava por festas. Deus ama festas. Jesus andava em festas. Deus ama celebrações. No último dia da festa, e eu acredito que é a festa dos tabernáculos, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava em todas as festas proclamadas de Israel, e ele morreu numa Páscoa, e ele derramou o Espírito Santo em Pentecostes. Os ciclos de Israel eram definidos por festas: o sábado, a Páscoa, as primícias, os pães asmos, Pentecostes, tabernáculos, Yom Kippur. Eram celebrações de um calendário por onde a vida acontecia. Existiam 7 tempos marcados, 6 festas e um jejum, e às vezes jejuns proclamados. 6 festas e um jejum, e às vezes jejuns que eram proclamados quando necessários. Então nós precisamos, antes de tudo, acertar nossos ponteiros, acertar nosso relógio. Tem pessoas que estão fora da época que estão vivendo, tem pessoas fora do time, fora do tempo. Eu encontro pessoas que estão fora do time. Vocês pastores, às vezes vocês encontram, eu recebo visita de dezenas de pastores na comunidade das nações que se perderam no tempo. Eles estão desalinhados, eles estão fora de órbita, eles estão fora do tempo designado por Deus. É preciso ajustar nosso timing, é preciso acertar nosso ritmo, sincronizar-se com a agenda do céu. O que Deus está fazendo agora, o que o Espírito de Deus está falando às igrejas. Muita gente está ouvindo o que o Espírito falou à igreja há 100 anos atrás, mas o que Deus estava falando à igreja há 100 anos atrás não é aquilo que Deus está falando hoje, porque a visão é dinâmica, entenda, a visão é dinâmica. Nós precisamos dos downloads, das atualizações. Todo mês eu faço uma reunião na igreja chamada atualização ministerial. Estou procurando um nome para ela, porque antes era F5, só que F5 ficou desatualizado, porque F5 é a tecla que você tecla para você atualizar a tela, mas isso não funciona no sistema Macintosh. Nós precisamos nos atualizar. Tem gente pregando as mensagens do passado, as ênfases do passado, aquilo que Deus estava falando no passado para uma geração passada. João Wesley disse: de 7 em 7 anos eu queimo todos os meus sermões, porque se eu não puder pregar sermões melhores, eu não estou servindo para nada. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha fogo nele mesmo, queime ele. Se você vive frustrado, é por você não ter conseguido entrar no seu tempo aceitável. Qualquer pessoa no ministério que está frustrado, está fora do timing. Eu sou muito realizado com o que eu faço, eu sofro pressões, eu vivo sob pressões. Às vezes as pessoas me perguntam: e aí, como é que está? Eu pressionando. Está tudo bem, pressionando. Minha vida é viver sob pressão, mas eu fui feito para pressão, eu fui feito para essa hora. E a pressão testa do que você é feito. Quando você vai subir numa aeronave para voar dentro de um avião, você tem que ter uma pressão interna para suportar a pressão externa. Quando você vai mergulhar, você precisa de um traje para você mergulhar profundo. Quanto mais fundo você vai, mais pressão interna você tem que ter. Ei, amigo, quanto mais alto você for, mais pressão interior você vai ter que ter para suportar a pressão exterior. Não dá para derreter. Como é que você está, irmão? Derretendo. Não pode derreter.
Você não foi chamado para derreter. Existe na Bíblia o tempo presente, o tempo aceitável, o cumprimento do tempo, os tempos futuros e os fins dos tempos. Daniel capítulo 12 diz: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é ele quem muda os tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Para ter aquela visão, Daniel saiu do tempo presente e provou dos poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro, eu gosto tanto disso, os poderes do mundo vindouro. Gideão estava preso em um ciclo de roubos de 7 anos. Gideão estava preso no tempo. Há pessoas presos em ciclos. Não há nada tão trágico na vida de alguém como alguém preso num ciclo. Eu acho que eu já estive aqui. Eu conheço essa paisagem. De novo a mesma luta. Estou passando por isso de novo, outra vez. Até quando? Lembra de Abacuque, né? Gente vivendo o ciclo da luta, o ciclo da batalha, andando em ciclo. O povo podia levar 15 dias para chegar na terra prometida, levaram 40 anos. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. E você pode chegar no seu futuro em 15 dias, ou você pode chegar em 40 anos, faça a sua escolha. Cada lugar, cada acampamento era um lugar de tratamento, de treinamento, onde Deus equipava as pessoas. E se as pessoas não aprendiam a lição ali, eles iriam ter que voltar ali para refazer a lição. Quantos aqui já foram reprovados na faculdade? Não levante a mão. Mas tem gente sendo reprovado nas provas, tem gente não passando nos testes. A Bíblia diz que Gideão passou de ciclo quando um anjo o convidou para lutar, e se manifestou como Yahvé Shalom. Yahvé Shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aquele foi um momento kairos na vida de Gideão, quando a eternidade invadiu o tempo. Eu gosto tanto disso, gosto muito disso. Quando a eternidade invade o tempo, quando o eterno toca o temporal. Os filhos de Isacar entenderam os diferentes tempos, as duas palavras gregas para tempo. Cronos, que é algo mensurável, numa escala linear. Cronos é cortar. E kairos, que indica o momento certo, ou o momento oportuno, ou o momento perfeito para que algo aconteça. Enquanto cronos é quantitativo, kairos é qualitativo. A personificação de Cronos, você conseguiu? A personificação de Cronos em uma estátua é um velho com um relógio e uma foice. Isso é conceitual, não estamos falando simplesmente de idolatria, estamos falando de como os gregos entendiam os tempos. Talvez vai aparecer uma imagem aqui, mostrando Cronos. Apareceu? Ah, é, do lado. Então você vê um velho com a foice e um relógio na mão e o tempo está acabando, porque Cronos é assim, é velho. Cronos é assim, é tempo cortado, é tempo medido. Isto mostra a ideia do tempo para os gregos, que o tempo te mata, a vida passa, todos vão morrer, ninguém tem controle sobre nada, a vida vai te levar e você não pode fazer nada. Sobre Kairos, os gregos antigos tinham uma visão diferente. Sua estátua era um homem jovem, ágil, com algum tipo de arma. Deve estar aparecendo para vocês, só não aparece para mim. Ah, ali, ok, obrigado. O que seria da minha vida sem você? Veja só, ágil, novo, rápido. Alvin Toffler, escritor do Choque do Futuro,
que previu as telas de LED, tantas coisas futuristas, quando ninguém imaginava, a terceira onda, falando de 3 ondas, desde a onda feudal, agrícola, chegando na era da ciência, a era industrial e a era da ciência e da tecnologia. Ele diz que o futuro não é dividido entre os fortes ou os fracos, os sábios ou os estúpidos, mas entre os rápidos e os lentos. A Bíblia diz que a mão diligente dominará. Diligência significa rapidez, agilidade, pegar algo e pôr para quebrar na hora. Eu estou aqui com meu amigo Carlito, e eu perguntei uma vez para um dos amigos dele, dentro do ministério, qual é o ponto que o Carlito, por que ele faz tão rápido as coisas? Porque quando ele recebe um princípio, ele aplica imediatamente. Esse é o segredo de você estar no time. Quando você ouve Deus falar, você simplesmente vai. Você não fica discutindo. Você não fica assim pensando. Deus não está atrás de pessoas que vão discutir com Ele se vão obedecer ou não. Deus está atrás de prostradores. Prostradores são adoradores. E adoradores estão dizendo para onde mesmo? Sim. Porque tem gente que quer ficar discutindo se vão ou não vão. Kairos era uma personificação da coincidência ou da sincronicidade. Kairos é rápido, está acontecendo agora. Cronos é velho e previsível. Kairos é novo e imprevisível. Kairos é o momento onde Deus declara, quando o destino se manifesta, quando a oportunidade encontra o favor. Vejamos Kairos na Bíblia. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Kairos é a palavra usada para descrever os tempos de refrigério. A Bíblia diz: arrependei-vos para que venha sobre vós tempos de refrigério, porque os céus o retêm até o tempo da manifestação, da restauração de todas as coisas prometidas pelos profetas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz: mas a respeito dos tempos e das épocas, Kairos, irmãos, não tendes por necessidade que eu deveria escrever para vocês. Paulo descreve o retorno de Jesus como um momento Kairos, um acontecimento no tempo que se torna possível pela convergência de eventos, um conjunto de peças que se encontram no mesmo lugar que deveriam estar. Então é um evento provocado, não é um evento simplesmente no Cronos, com uma data determinada, com um dia marcado, senão é um evento que a igreja provoca. Kairos é uma ação celestial no Cronos, não com hora marcada, mas inevitável. Um evento provocado. Uma parte da igreja está se dedicando a estudar as ações das trevas para descobrir sobre os fins dos tempos. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem. Mas a Bíblia diz que os anjos estão nos céus examinando a igreja para discernir o que está acontecendo. A Bíblia diz que os principados e potestades nos lugares celestiais estão vendo um show de sabedoria divina através da igreja, para que pela igreja se sejam conhecidos aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Paulo diz: nós os apóstolos fomos postos como espetáculo, tanto a homens como a anjos. A palavra ali é teatron. É como se estivéssemos num teatro, sendo observados por uma grande nuvem de testemunhas que estão nos vendo. Na verdade, você é o show, Truman não é o show. Todos estão nos vendo agora, em tempo real, estamos sendo assistidos, e todos estão perguntando: qual será o próximo passo dele? Estamos sendo examinados, analisados, percebidos. O universo inteiro está com seus olhos no planetinha Terra, vendo a batalha final entre o bem e o mal sendo desfechada. E nós já conhecemos o fim dessa história. Enquanto demônios estão estudando a igreja a fim de discernir os tempos, o povo de Deus não deve ter às mãos um relógio como uma pessoa que está aguardando um horário para um voo. João viu a igreja finalmente se tornar completa nos últimos dias.
Apocalipse 19, verso 7 diz assim: vamos ser felizes, se alegrar e dar-lhe glória para o casamento do Cordeiro, porque ele chegou e a sua esposa se aprontou. A noiva está pronta, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito. A noiva apareceu. Quem é essa? Formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras. A pergunta é: Jesus venceu? Venceu, e a sua noiva vencerá? Alguns duvidam disso. Kairos é um momento de convergência, onde as coisas se encontram. Coincidências estranhas acontecem. Quando Israel passou o Jordão, milagres que aconteciam no deserto acabaram e uma nova época surgiu. Você não pode viver com a consciência dos milagres passados, do que aconteceu no deserto. Quando você estava no deserto, era uma outra estação. Deus parou de fazer milagres para eles, para fazer milagres através deles. Quantos estão comigo aqui ainda? Amigos, eu vim aqui lhe dizer que nós já atravessamos o Jordão. Nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Na velha aliança nós tínhamos uma mensagem: sair do deserto. Na nova aliança nós temos uma mensagem: transformar o deserto. O ermo exultará, o deserto florescerá. Nós temos que acabar com esses 7 pontos para sair do deserto, para dizer 7 pontos para transformar o deserto em um jardim, em um manancial. Eu imagino como é que o pastor Marcelo pegou esse ambiente e transformou ele nessa beleza que está ainda em avanço, em progresso. Nós somos responsáveis por transformar o mundo pela transformação de nós mesmos. Mas enquanto o nosso ambiente interior for estéril, for seco, nada fora de nós será fértil ou fecundo. Porque a realidade que se mostra fora de nós é a realidade correspondente que existe dentro de nós. Nada fora de nós está diferente daquilo que está dentro de nós, ou então vai se conformar com o passar do tempo. A grande mudança que tem que acontecer na sua vida não está fora de você, senão dentro de você. Porque o seu ambiente externo denuncia o seu ambiente interno, porque você é próximo como é próspera a sua alma. Dá um sorriso para o seu irmão que está ficando tenso agora. Isaías diz: as coisas velhas ficaram para trás. Ei, cante um cântico novo, Deus está fazendo uma coisa nova. Os fariseus diziam: ei, nós somos discípulos de Moisés. Jesus disse: é isso mesmo, vocês são discípulos do velho, eu sou o cumprimento das profecias. Eu vim aqui para anunciar o novo para vocês. Atualizem-se. Há algo completamente novo que Deus quer fazer, diferente de tudo que foi feito. Algo que foi relevante para outra estação pode não ser importante para agora. As estações mudam as coisas. Os fariseus e saduceus, segundo Mateus 16, se aproximaram de Jesus e puseram a prova pedindo um sinal do céu. E Jesus disse: ei, quando a tarde vem, vocês dizem vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Vocês estão fora do timing. As escrituras estão diante deles, manifesta o verbo encarnado, e eles estão tentando preservar as suas posições, manter seu status quo, lutando para manter aquilo que conquistaram. Não há nada tão perigoso do ministério como alguém tentando lutar por uma posição. Porque se Deus não pode manter a sua posição, tampouco você. E quando você se autoprojeta, quando você se autopromove, você vai ter que lutar demais para manter aquela posição que você mesmo se pôs. Mas quando Deus te promove, só Deus te tira de lá. Em tempos de mudança, Deus procura aqueles que estão preparados para viver em um mundo novo. Um mundo novo, isso me empolga tanto. Enquanto muitos estão somente preparados para viver em um mundo que já não existe mais. Esqueça o PT 950 da Motorola, ele não serve mais nada, a não ser para construir uma casa, muitos tijolos em cima de tijolos. Esqueça as televisões de tubo. Esqueça as televisões, agora vão ser hologramas. Esqueça os teclados, nossos filhos, netos, não vão conhecer teclados. É aquele negócio do Homem de Ferro. Quantos gostam disso? Quantos estão prontos para isso? Não, eu prefiro aquele negócio que a gente põe
Você vai hoje para a escola para aprender a responder perguntas que ninguém mais está perguntando. E se você tem todas as respostas, eu lhe garanto que você não sabe todas as perguntas. Você pode estar lutando contra inimigos que não existem mais. Tem gente lutando contra inimigos de uma estação passada, mas eu vim aqui lhe informar: pare de lutar contra esse inimigo, porque esse inimigo já perdeu. Passe de fase, vai lutar contra outros inimigos. Não vive nessa obsessão, nessa obstinação de viver essas sinas que você aderiu e tomou para si. Há pessoas lutando com inimigos de outra estação. Não se pode caçar coelhos novos com os cachorros velhos. E não se ensina truque novo para cachorro velho. Eu desisti da religião. Eu desisti dos religiosos. Eu não tenho tempo para investir em pessoas formatadas. O meu maior tema talvez hoje seja metanoia. Veja como o helenismo invadiu Israel no primeiro século. Um mestre de Israel chamado Nicodemos, pensando cartesianamente, aritmeticamente, matematicamente. Ei, Nicodemos, importa nascer de novo, como eu poderia voltar ao ventre da minha mãe? Olha como ele pensa. Olha como ele está formatado, emoldurado, fechado, dentro de uma caixa. Jesus disse: ei, transcenda. Olhe para aquele monte, diga para ele: lança-te ao mar e assim se fará. Ei, creia que tudo é possível ao que crê. Ei, volte, pense como foi a vida dos judeus: anjos e arcanjos, querubins e serafins, guerreiros, guardiões, carros, carruagem de fogo. Veja os milagres, veja as invasões celestiais, veja o que aconteceu. Essa é a vida cotidiana, a vida natural, a vida normal de um cristão é sobrenatural. A vida lógica nossa é o que Deus vai fazer agora. Nós não sabemos o que vai fazer, mas Ele vai fazer, porque fiel é aquele que prometeu, e Ele fará, porque passarão os céus e terra, mas a sua promessa vai se cumprir. Me ajuda aí, você consegue se manifestar? Sua linguagem corporal denuncia tanto você. Toda adoração começa no corpo. Toda adoração, quando você está desanimado, tudo que você tem que fazer é colocar seu corpo em adoração. A gente pensa que culto racional é uma coisa inteligente. Nada tão longe da verdade. Culto racional é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O que é culto racional? É corpo na adoração, é expressão de louvor com o corpo, é colocar o corpo no átrio. Começa no átrio, depois a sua mente entra, depois seu espírito entra. Quando o seu espírito, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito. Não é na mente, é quando você não tem mais palavras, quando não tem mais recursos de linguagem, quando seus pensamentos não cabem à glória de Deus. Há coisas que a sua cabeça não cabe dentro dela. E o que farei, pois? Orarei no Espírito e orarei na mente. Não na mente e no Espírito. A mente tem que seguir o Espírito, e não o Espírito tem que seguir a mente. Estou citando 1 Coríntios capítulo 14. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus agora. Deus está falando agora. A palavra que procede da boca de Deus é a palavra que Deus está dizendo agora. O que Deus está falando agora. Se eu sou ovelha de Jesus, eu estou ouvindo a sua voz. Cabra não. Cabra está ouvindo outra coisa. Tem gente que diz que Deus é o Senhor dele, mas o Deus dele é o ventre dele. O Deus dele é a teologiazinha dele, que ele moldurou para si e adora como um ídolo os oráculos sagrados. Sai de ti, Satanás. O Deus dele é a autoridade dele sobre o demônio. Demônio, todo mundo de joelho, e agora quando eu espirrar, todo mundo sai. Atim, pum. Aí o diabo olha: servo bom e fiel. Jesus disse: alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Ouça,
o que o Espírito está falando nas igrejas hoje, o que o Espírito está falando na igreja de Araçatuba, o que o Espírito está falando na igreja de São José dos Campos, o que o Espírito está falando na igreja de Brasília, são coisas diferentes, aplicáveis de modo distinto. Não dá para pegar simplesmente um modelo e copiar e simplesmente implementar como se fosse algo impessoal. Você pode pegar coisas ali, coisas aqui, coisas acolá, mas nunca copiar 100% de um todo, porque você vive num contexto totalmente diferente. Hoje o seu modo de vestir, suas piadas, seu corte de cabelo pode estar fora do tempo. Não olha para o lado, por favor. Alguns pregadores ainda vivem no século passado. A mensagem deles não é para hoje. Ela foi boa para ontem, mas não para hoje. Ela foi a mensagem do século passado, ou pior, do século XIX, ou ainda do século XVIII. Tem gente que ainda está querendo pregar Jonathan Edwards, o Deus irado e pecador na mão dele. O inimigo daqueles séculos eram outros. Hoje a gente está vivendo uma era de um inimigo mais sofisticado, mais elegante, um pós-modernismo, um marxismo cultural, um islamismo radical. As coisas estão mudando. Não tem como lutar contra inimigos diferentes hoje com as mesmas armas, assim como não tem que curar doenças com os mesmos remédios. O vírus é mutante. Nós precisamos de novos medicamentos para doenças novas. Nós temos que assegurar que as antigas não voltem, mas precisamos de medicação de última geração. Jesus disse: vocês sabem interpretar os sinais dos céus, mas não conseguem discernir os tempos. Tem um slidezinho para mostrar para mim, por favor? Olha o que o mundo está acontecendo. Eu vou ter que olhar para lá. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Chegou para mim agora, minha esposa está no HSM e mandou esses slides para mim hoje. Espero que ninguém venha requerer direito autoral. Olha lá, a empresa BMW, em 1916, fundada, tem 116 mil funcionários e um valor de mercado de 53 bilhões. O Uber, que foi fundado em 2009, com 7 mil funcionários, tem hoje um valor de mercado aproximado de 7 bilhões de dólares. Uau! A rede de hotéis Marriott, em 1927, foi fundada com 200 mil funcionários, 17 bilhões o valor de mercado. O Airbnb, fundado em 2008, que aluga casa, apartamento que está vazio, com 5 mil funcionários, tem 21 bilhões de valor de mercado. O Walt Disney e o Facebook, olha só a diferença. A Kodak nem existe mais. Quantos aqui fotografaram com Kodak? A Kodak foi embora. Hoje as pessoas estão trocando suas preferências, trocando suas marcas. E boa parte da igreja quer ficar com a Kodak ainda. Veja que nós estamos num mundo em transformação. As maiores empresas daqui a 10 anos, com valores de bilhões de dólares, ainda nem foram fundadas. Eu acho que alguém aqui vai pegar um insight desse. Se queimou aí dentro de você, é porque tem alguma coisa acontecendo. Nós vivemos num mundo de oportunidades gigantescas. E quantos pastores aqui precisam de bilhões? O pessoal falou assim: quanto de dinheiro você precisa? Gente, meu sonho já passou de bilhões. Quantos pastores precisam de muito dinheiro para implementar a sua visão? Para isso, nós precisamos correr, nos adiantar, porque os que se adiantam governam. A revista Forbes lançou uma edição especial com as 75 pessoas mais ricas da história da humanidade. Na lista estão reis e rainhas do passado e bilionários contemporâneos. Cleópatra, Nicolau II da Rússia, Menofis III se misturam com Bill Gates, Warren Buffett e Carlos Slim Elu. Dos 75 nomes, há 14 americanos nascidos no período de 9 anos no século XIX. Estamos falando de John D. Rockefeller, estamos falando de Jack Gold, estamos falando de J.P. Morgan. Num período de tempo curto, exato, nasceram pessoas que mudaram o mundo, que foram chamados dos senhores da criação no século XIX, nos Estados Unidos, que transformaram os Estados Unidos no maior país do mundo economicamente.
20% dos nomes das pessoas mais ricas vêm de uma só geração em um único país. Durante 9 anos, houve um período perfeito para revelar o potencial que o futuro prometia. Quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa. Deus quer trazer um futuro agora à existência. Moisés subiu num monte para ver o modelo, e ele saiu de lá com uma visão. Isso é apostólico, é ver o modelo do céu para trazê-lo para a terra. E quando eu falo de apostólico, eu não estou falando só de igreja, eu estou falando de mercado. Nós precisamos de apóstolos na tecnologia, apóstolos na inovação, apóstolos na educação, apóstolos na mídia, apóstolos no sistema nas artes e no entretenimento. Nós precisamos de pessoas que vão avançar com o fronte do reino de Deus para todos os territórios que hoje estão ocupados pelo inimigo. Existe um tempo em que Deus envia uma bênção que não pode ser medida. É o que o Malcolm Gladwell é um cara especialista em... Ele é aquele sujeito do New York Times em que todo mundo fica esperando o que ele vai escrever para ler. É uma grande expectativa. Quando ele lança um livro, já está em primeiro lugar. Ele escreveu o Outliers, ele escreveu agora Davi e Golias, e ele escreveu o Tipping Point. O Tipping Point é uma bênção que você não pode medir num gráfico. Você não consegue medir a bênção. Sabe aquela bênção que a Bíblia diz assim: eu vos darei uma bênção sem medida? O que é uma bênção sem medida? É uma bênção que você não tem lugar para guardar. É uma bênção que você não consegue um lugar para poder sustentar, segurar. É uma vitória fora do gráfico, é uma bênção que sai da tela, uma bênção grande demais para ser medida, um tempo de oportunidade extraordinária, o que na física se chamaria do momentum. É esse tempo extraordinário de oportunidade para a sua vida. Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus quer derramar uma bênção fora do gráfico em nossas vidas. Deus quer derramar uma bênção fora do gráfico na nossa estrutura financeira de cada ministério, de cada empresa. Mas nós não podemos perder a oportunidade da visitação de Deus. Eu vou em Israel todo ano, e existe um lugar ali que demarca exatamente o lugar onde Jesus chegou em Jerusalém, e ele foi resistido. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. E ele estava ali dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar com a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quiseste. Portanto, desde agora já não vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque não é Babilônia que mata os profetas, é Jerusalém. Os profetas em Babilônia viram a Babilônia de cabeça para cima. Não precisa nem profeta velho, é só adolescente. 4, Daniel e seus amigos. Passam reis e Daniel fica. Morre rei e Daniel está no palácio. A influência de Daniel sobre a Babilônia, e você vai ver o próprio Nabucodonosor dando testemunho de como ele se converteu. Por quê? Porque um adolescente estava ali, um adolescente treinado, equipado, cheio de dons e comprometido com a transformação do mundo. E Jesus disse: a vossa casa ficará deserta, e os vossos inimigos vos cercarão de trincheiras por todos os lados. Tito cercou Jerusalém durante 3 anos e colocou 7 quilômetros de cruzes, de judeus crucificados, segundo o historiador Flávio Joséfo. Segundo Joséfo, 1 milhão de pessoas foram mortas naquela guerra, sendo que 97 mil foram vendidas por mercado de escravo. Naquele arco que está lá em Roma até hoje, com os judeus com a menorá na frente, sendo levados em procissão, derrotados. Por quê? Tudo isso. Quando Jesus estava na cruz, estava carregando o madeiro, as mulheres choravam e batiam no peito e diziam, e lamentavam, e Jesus dizia: chorai pelos vossos filhos, porque no ano 70, daqui a uma geração, vai acontecer tudo isso. Ele previu: orai para que a vossa fuga não seja no sábado, e quem estiver no campo não volte para a cidade. Toda aquela história é uma coisa cumprida. Muitos de nós estão esperando cumprir. Desculpa frustrar alguns, porque não reconheceste a oportunidade
da tua visitação. Eu creio que nós estamos vivendo num mundo de muitas portas abertas, de muitas oportunidades. Eu creio que oportunidades todos os dias estão batendo na nossa porta. Até pessoas muito estranhas que Deus manda para nós e que nós não conseguimos reconhecê-las. Deus realmente usa pessoas muito estranhas. A inteligência emocional de Jesus é um negócio que, por ela, eu me converteria. O leproso que procura, se puderes, se quiseres, pode limpar-me. A mulher, a prostituta, a mulher que é pegada em adultério, que ele chama ela de senhora, ele dá tanta dignidade para ela. O Zaqueu, que ele não confronta Zaqueu e não fala mal de Zaqueu, mas trata Zaqueu com tamanha bondade que Zaqueu não aguenta e vai lá e se rende. A inteligência emocional de Jesus é um negócio extraordinário. Eu realmente tenho uma expectativa da chegada de uma nova era. Um clima messiânico, uma promessa está se manifestando. John Sculley disse: o futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes de se tornarem evidentes. Havia muitas pessoas ocupadas para perceber o que estava acontecendo naqueles dias. No tempo de favor, se você não responder, Deus levanta outras pessoas. É o que Mordecai disse para Esther: se você não for resposta, outra resposta virá. Você foi colocado nessa posição para um tempo como agora. Mas o problema é que a velha escola não vai seguir adiante. Uma parte das pessoas estão perdidas no tempo, num túnel de tempo. Esses são tempos de aceleração. Amós capítulo 9, verso 13 diz: eis que vem dias em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e os que planta as uvas ao que lança as sementes. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, você vai ver uma invasão de anjos. Anjos no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anjo em todo lugar. A atividade angelical está aumentando gradativamente na história. Apesar de estar no Cronos, nós estamos sendo invadidos pelo Kairos. Uma janela de oportunidades está se abrindo. Nós precisamos, no entanto, de uma mensagem fresca, de boas novas, a palavra que procede da boca de Deus. Gerações de pobreza estão sendo quebradas por um momento Kairos. Doença e enfermidade estão sendo extintas. Deformação emocional e traumas psicológicos serão curados. O que antes levava muito tempo para ser feito, agora levará muito menos tempo. Nós estamos em um tempo de favor acelerado. Olha para o seu irmão e diga: nós estamos num tempo de favor acelerado. Nós ficamos pensando sobre o pós-modernismo e toda essa onda marxista cultural. Eu digo sempre que isso é uma curva na história. No tempo de Josias, eles ficaram 50 anos sem a palavra de Deus, até que Josias apareceu como uma profecia para aquele tempo, e ele se levantou como uma profecia que iria destronar os poderes então erguidos contra Deus. Veja Neemias. Ele aparece para reconstruir o templo e a cidade em 52 dias. Há um momento em que as coisas começam a fluir, quando você entra nesse fluxo. Tudo que a gente precisa é de um alinhamento com o que Deus está fazendo. Quando você pega esse alinhamento, você não consegue perder. Eu estava ouvindo o Chris Walton meses atrás. Ele liberou uma palavra sobre Isaías 59. Deus disse: porque eu procurei e não encontrei, o meu próprio braço trará salvação. É aquele momento em que você, nem que queira, consegue perder. É aquele momento que você não consegue falhar, porque Deus chamou para si e disse: eu agora vou fazer. Diga para o seu irmão: você não vai conseguir falhar. Diga para a pessoa do seu lado: você não vai conseguir falhar. Diga: Deus chamou para si. Porque Deus é o mestre no de repente. Lembra lá? Eles estavam reunidos e de repente o Espírito Santo veio. E uma porta de oportunidade se abriu para o destino. Um momento pode mudar tudo. Um instante pode mudar tudo. Não é um segundo. É um momento. Faça assim comigo. Quando o diabo acusar e atacar você e dizer que está tudo perdido, isso é um ato profético. Você está mandando uma mensagem para ele:
Ouça esse som. É como diz, chupa essa manga, Satanás. Eu realmente acredito que nós veremos nesses próximos dias acontecimentos incomuns em nossos ministérios. Esse dramatismo de Deus. Deus às vezes deixa a coisa apertar até o fim, aquela coisa, quando o faraó vai libertar o povo, Deus diz, precisa de um pouco mais de emoção, agora eu vou endurecer o coração dele. Eu quero que o Charlton Heston faça um filme com Moisés abrindo o mar daquele jeito. Eu quero que isso se torne cinematográfico. Eu quero que o testemunho seja avassalador. Eu quero que esse negócio venha chocar o mundo. O que irá acontecer nos próximos 30 anos é maior do que aconteceu nos últimos 500 anos. Eu vou falar tecnologicamente para você. Há 30 anos atrás, pensa, você não imaginava ter um telefone celular, muito menos um iPhone 7, conectado à internet, ao Google. Hoje você tem mais informação do que o presidente Clinton quando ele era presidente dos Estados Unidos, você é mais bem informado do que ele. Veja as mudanças que aconteceram, voltemos agora para 1987, quem você era? Eu acho que você melhorou pra caramba, hein? Olha as suas fotos de 1987, a minha esposa acreditou em mim, acredite. Meu paletó era listrado de uma listra só, meu olho era aqui atrás, de tão fundo que era, e eu pesava 58 quilos, hoje eu peso 85. E faz milagre, irmão, se você não é casado, você vai casar. Eu olho para as minhas fotos do passado e eu falo, eu não era gente, eu era um ET. Cadavérico. Mas só queria ser o profeta. Elias, às vezes eu fazia vários dias de jejum, saía na rua assim. Eu vou escrever um livro um dia, como eu era estúpido. Eu era estúpido demais, irmão. Esses dias eu estava num lugar, eu estava profetizando sobre a igreja que eles iam ter experiências sobrenaturais, transcendentes. Foi na Páscoa agora, eu falei, ó, Deus vai te visitar, você vai receber download, vai receber revelações, visões, sonhos, visões, profecias, e Deus vai falar com você. E eu estava no hotel, eu estava pregando em algum lugar, e Deus falou comigo, JB, eu estava na frente do espelho, e audivelmente, JB, eu aguentei você todo o tempo. Suas infantilidades, suas imaturidades, por causa desse tempo, porque eu não estava vendo quem você era, senão aquele que você iria se tornar. Eu não estava vendo tudo de errado, o que você fez pela sua imaturidade, mas eu estava vendo o seu projeto final. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus tem paciência com você, porque você é uma obra inacabada. Olha para o seu irmão e fala, tem paciência comigo, porque Deus ainda não terminou comigo. E Deus está olhando o seu retrato final e está falando, é isso que eu vou tornar você, é isso que eu vou fazer você, é isso que eu vou transformar você. Então põe o seu rosto lá, é José. José é aquele pavão, né? José é um pavãozão. José é aquele menino que gosta de denunciar os irmãos, aquele manto dele, Armani, todo invocado e tal. Aí Deus falou, vou matar esse pavão. Aí mandou lá os midianitas com justamente os componentes para produzir a mortificação, o trabalho das múmias, né? Dos corpos. Então ele vai para o Egito para matar o pavão, e ele reina onde vai, ele governa onde vai, e Deus trabalha o menino, e Deus transforma o menino, até que ele está pronto para ser grão-vizir de todo o Egito, porque de tudo que ele passou, era justamente o que ele passou para ser rei, vice-rei, grão-vizir. Tudo que você está passando tem um propósito. Você não está preso num ciclo, você está preso no propósito. Ei, você não está, o que você chama de atraso, Deus chama de processo. Quantos entendem o processo em nome de Jesus?
E Deus hoje está movendo fases na sua vida. Eu sinto a palavra profética, eu tinha muitas mensagens para pregar hoje, mas eu sinto que essa é a palavra da boca de Deus para você. Deus está tirando você de uma fase e levando você para uma outra estação. Deus está levando você para um outro tempo. Existe um romper de um ciclo para um novo tempo que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Se você acredita, me ajuda aí, se manifesta. Se essa palavra é para você, se manifesta. Eu creio em intervenções sobrenaturais sem explicações, em manifestações de anjos. Um anjo procura Gideão e diz: homem valente, reúne os israelitas e vamos para a guerra. 2017 é o ano 5777 do calendário judaico. É um aniversário da Revolução Bolchevique. É o aniversário dos 100 anos da conquista da terra prometida pelos ingleses, pelo general Allenby, depois de 500 anos dos turcos otomanos. É o aniversário dos 70 anos da declaração do Estado Judeu em 1947, 29 de novembro, quando o Estado de Israel emerge. É o aniversário de 50 anos da tomada de Jerusalém. Jerusalém será pisada pelos gentios até se terminar o tempo dos gentios pelo general Moshe Dayan. Na Guerra dos 6 Dias, vai fazer 50 anos no próximo mês, dia 7. É o aniversário da Reforma Protestante de 500 anos. E eu tenho falado na igreja, a partir de 2017, a partir de agora, nós estamos entrando em um tempo kairos, em um tempo de fluxo, de rompimento, de crescimento, de avanços. Nós colocamos no coração de abrir uma igreja por mês. Estamos cumprindo essa meta de abrir uma igreja por mês. Nós queremos abrir 10 igrejas no mês. É claro que nós precisamos treinar pessoas para isso. Nós precisamos de treinar obreiros. O grande desafio para uma igreja crescer é fazer líderes, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Quanto mais líderes nós somos capazes de fazer, reproduzindo o nosso próprio DNA, enviando como filhos, mais igrejas nós podemos fazer. E a grande estratégia ainda para a grande colheita das nações é plantar igrejas para a grande colheita. E eu realmente creio que esse é um tempo em que todas as coisas abaláveis serão abaladas, para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Farei abalar outra vez todas as coisas, mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Lá na igreja a gente tem uma frase, algumas expressões que a gente usa. E uma das orações que a gente faz é: Deus, o que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem mim. Deus, o que o Senhor for fazer nessa estação, não faça sem mim. A palavra hoje é: alinhe-se para o seu destino. E termino dizendo: todo alinhamento é um alinhamento do coração, porque em tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o seu coração está correto, é impossível você perder. Você não vai conseguir falhar, porque você está alinhado com os motivos certos. Você está alinhado com o coração de Deus. E o fruto dessa conexão, dessa intimidade de você com Deus, é um avivamento.